Ei pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês como eu saí da invisibilidade para me tornar uma pessoa de palco. E o primeiro ponto, o primeiro passo para isso foi descobrir quem eu sou. Eu estava em uma sessão de mentoria com uma pessoa muito famosa, inclusive, e ele me fez uma pergunta. Malu, quem é você? E eu comecei a responder o meu currículo. E ele disse assim, o que você faz eu sei. Eu quero saber quem é você. E eu percebi que eu não tinha essa resposta. E eu fui atrás dela. O segundo ponto foi descobrir o meu potencial. Eu fui convidada por uma das maiores escolas de negócios e coaching do mundo. Fui convidada para ser treinadora, palestrante. E eu titubeei. Eu achava que eu não tinha potencial para estar ali à frente, que as pessoas não iam assistir a minha palestra, ou quando soubessem que era eu ministrando tal curso, que elas não iriam para lá. Então, eu precisei ir para o terceiro ponto, treinar. Eu descobri que comunicação não é dom, é treino. E eu treinei milhares de horas para estar preparada para subir no palco, com uma voz leve, firme, segura, porque eu era a pessoa que embargava a voz, que chorava. Eu ia com aquela voz de choro pro palco, eu queria falar e parecia que eu tava chorando. Eu era essa pessoa. E treinando muito, eu descobri que existe um método. E eu criei esse método para poder subir no palco com segurança. Então, hoje o vídeo é sobre isso. Eu quero te falar sobre esses 3 aspectos e como você pode desenvolver isso na sua vida, na sua carreira. Então, eu quero explicar para vocês como foi essa sessão com o meu mentor à época, que inclusive é uma pessoa muito conhecida. Quando ele me perguntou assim, Malu, quem é você? E eu respondi o meu currículo. Eu sou jornalista, eu sou especialista em marketing, eu tenho uma empresa. Ele me disse assim, o que você faz? Eu sei. Eu quero saber quem é você. E eu fiquei muda. Eu não sabia responder. E comecei a chorar. E ele respondeu. Eu estou vendo uma mulher linda, inteligente, amiga, leal, fiel. Aquilo me impactou tanto. Falei, uau, todas essas qualidades que você tá vendo em mim, eu não tô vendo. E foi um choque tão grande, mas tão grande, que eu entendi que eu precisava sair daquele modo automático de execução extrema, de só focar no trabalho, de fazer muito, para olhar para mim mesma. Então, eu decidi estudar. Não estudar sobre os temas da minha área, mas estudar sobre a minha comunicação comigo mesma. A minha comunicação interna estava falha. Eu não enxergava as minhas qualidades e eu não falava quem eu era. Eu tinha vergonha de assumir minhas qualidades, meus adjetivos. Então eu imergi em diversos cursos, em leituras de livros. Eu passei a ter uma rotina onde eu profetizava no meu dia, eu escolhia as narrativas do meu dia. Eu criei pela primeira vez o meu mural de sonhos. Eu tinha medo de colocar os meus sonhos no papel e me frustrar por não realizar. Pela primeira vez eu tive coragem de assumir, eu quero alcançar tal lugar, eu quero viajar para tal lugar, eu quero ter essa casa, eu quero ter esse carro. Foi assim que eu comecei a ver uma revolução acontecendo na minha vida. Uma revolução até mesmo no âmbito profissional, que eu migrei de carreira, ou melhor, agreguei a comunicação na minha carreira atual, que é como treinador e palestrante. E eu vi uma revolução acontecendo na minha casa, na minha família, no meu olhar sobre mim mesma e até mesmo na minha conta bancária, até mesmo nas minhas finanças. Eu vi um boom acontecendo quando eu assumi para mim mesma todas as qualidades e quem eu sou. E a partir disso, desenvolvi uma rotina onde eu cuidava de mim nas primeiras horas do dia. Eu não negociava mais. Minha primeira manhã, minha primeira hora do dia era para desenvolver uma narrativa boa a meu respeito. Então eu olhava no espelho e começava a falar assim, Malu, você é incrível, você é inteligente, você é próspera, você é rica. E eu olhava nos meus olhos no espelho e falava isso. E eu fui descobrir até mesmo com a cor dos meus olhos. Aquela imagem que estava refletida ali, eu comecei a aceitar, valorizar e olhar para os meus sonhos todos os dias. Eu olhava para o meu mural de sonhos e profetizava, escolhia a narrativa certa para alcançar esses sonhos. Afinal, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu aprendi a escolher o meu próprio caminho. E o segundo ponto foi acreditar
no meu potencial. Como eu contei para vocês, eu fui convidada por uma das melhores escolas de negócios do Brasil para ser palestrante. A princípio, eu titubeei. Eu achei que quando as pessoas soubessem assim, a Malu vai dar o curso, mas a Malu era a pessoa que estava há alguns meses atrás aqui como estudante, chorando. Afinal de contas, eu tinha acabado de passar pela situação mais triste de toda a minha vida. Eu tive um filho, ele faleceu, ele morreu de uma forma trágica, inexplicável. Isso, inclusive, se tornou o meu livro, que hoje é um campeão de vendas. E eu achava que as pessoas iam me desmerecer, não iriam me valorizar pelo fato da minha história. Então eu tive que aceitar a minha história, com os defeitos que ela tinha, com as coisas horríveis, com as histórias ruins, que eu achava tudo feio. Eu tive que aceitar e dizer, bom, essa é a minha história. Eu não tenho como voltar no tempo, eu não tenho como contar essa história de uma forma bonita, porque ela realmente é triste, mas é a minha história. É a minha história. E eu percebi que quando eu aceitei a minha história do jeito que ela é, as pessoas também aceitaram. E quando elas aceitaram, elas não viam a Malu fragilizada, a Malu com uma história difícil. Elas viam a Malu como uma heroína, uma pessoa de muita força. E foi assim, aceitando e contando a minha história aos poucos, que eu vi que as pessoas, elas se identificavam. E foi aí que eu percebi que, na verdade, mostrar a minha vulnerabilidade era o maior ato de coragem. Era assim que eu valorizava o meu potencial. Eu valorizava a minha capacidade. Porque eu tinha uma força, de fato, incrível. Nem eu sei como eu consegui superar tudo isso. Se eu voltasse na Malu de anos atrás e dissesse a ela que ela ia passar por tudo isso e superar, eu, Malu de anos atrás, diria, não, ela não vai conseguir. E eu consegui. E foi assim que eu descobri, assumi o meu potencial e transmiti muito do meu potencial, do meu conhecimento para diversas pessoas e transformei a vida de várias pessoas também. E aí, me conta, qual é a sua história? O que existe na sua história que você até então estava achando feio, tinha vergonha de contar, mas que pode se tornar o seu grande potencial? Pode se tornar o seu ato de coragem para mostrar para as pessoas quem você é e despertar nos outros também um potencial incrível. E aí? Anota mesmo no seu bloco de notas, no papel que está aí do seu lado, porque quando você anota, você registra isso no seu cérebro. Que parte da sua história você tinha vergonha de contar e agora você passa a perceber que é a sua motriz, que é o seu grande motor para ir adiante. E o terceiro ponto foi treinar. Sabe o que eu fiz? Eu peguei uma webcam. Na época era uma webcam, 10 anos atrás. Eu instalei essa webcam num determinado ponto da minha sala, peguei meu computador, coloquei um cabo HDMI, projetei na televisão e comecei a ministrar palestra, workshop, treinamento na sala da minha casa. Eu fiz isso milhares de vezes. E eu tinha medo de um dia ministrar uma palestra, um curso, um workshop e alguém fazer uma pergunta e eu não tivesse a resposta. Então eu comecei a fazer um Q&A, que na assessoria a gente chama de Questions and Answers. Eu comecei a criar, eu inventei diversas perguntas que os meus alunos pudessem fazer e comecei a estudar e pesquisar todas as possíveis respostas. Sabe o que aconteceu? Ninguém nunca me fez essas perguntas. O medo estava em mim. Eu descobri que o medo de errar, o medo de não ter as respostas estava em mim. Mas foi bom, eu me preparei muito, eu treinei demais, milhares e milhares de horas. Inclusive eu tenho vídeos, muitos vídeos desses treinamentos. São vídeos hilários, eu adoro rever esses vídeos porque eu vejo de onde eu vim e como isso me abasteceu, igual gasolina no carro mesmo, como isso me abasteceu e me deu horas de voo para que eu pudesse chegar no palco e ninguém desconfiar que teria sido a minha primeira vez. Ninguém desconfiava. Inclusive, uma vez, na primeira vez que eu ministrei um curso de formação, eu estava em Porto Alegre e no final do curso, eram 8 dias de curso, perguntei para um dos diretores que tinha me contratado o que ele tinha achado, afinal de contas, era a primeira vez que eu estava ministrando esse curso e eu queria um feedback. Eu falei, me ajuda a melhorar, o que você achou? É a minha primeira vez ministrando esse curso. Aí ele disse, primeira vez? Não me falaram. Eu fiquei tão feliz, porque eu percebi naquela hora que treinar valia muito a pena.
Eu me dediquei muitas e muitas horas. Eu parava meu dia, minha tarde, manhã, tarde, noite. Eu combinava com meu marido, que na época era meu noivo, falei, olha, quando você chegar aqui, a gente morava num flat pequeno, e eu falava, quando você chegar, você vai direto pro quarto, porque eu tô na sala treinando. E eu simulava, chamava João, Maria, Fernanda, milhões de nomes dos meus alunos. Eu via os meus alunos na sala. Eu imaginava uma sala cheia. E hoje eu tenho uma sala cheia. Vários alunos que eu ministrei palestras, workshops no Brasil inteiro. E aquilo aconteceu. O meu treino virou realidade. É isso que eu queria falar pra você. Treine. O que você precisa treinar? O que você precisa desenvolver para provar para você mesmo, para sua mente que você dá conta, que você tá pronto, tá preparado? Porque uma coisa para mim ficou clara. Eu não precisava treinar quando eu tivesse o convite. Eu precisava treinar antes. Eu não treinei com o convite pronto. Eu não treinei sabendo que eu ia dar um treinamento lá em Porto Alegre naquela X data. Eu não tinha data. Eu só tinha o treino. Eu só tinha como provar para minha mente que eu estava pronta. E quando eu estava pronta, quando eu descobri que eu estava pronta em mim mesma, os convites começaram a chegar. E eram muitos convites. Muitos. Até hoje eu tenho muitos convites. Eu preciso organizar a minha agenda para dar conta de tudo, de todos os treinamentos, workshops e palestras que eu tenho para ministrar. E aí me conta, que dia que você vai começar a treinar? Que dia que você vai ligar essa câmera? Hoje é muito mais fácil, tem celular, tem diversas câmeras que você pode comprar com preço super acessível. O que precisa acontecer para você começar a treinar o seu palco, a sua voz, a sua comunicação e a sua segurança hoje? Eu sou Malu Albuquerque, especialista em neurociência e comportamento humano. Eu sou criadora do Método Dom, o maior e melhor curso de oratória do Brasil, e também sou sócia e fundadora da ML2 Company, que é uma escola de imersão, treinamento e mentoria. E esse canal é para te ensinar a comunicação, persuasão e influência. E até o próximo vídeo.